Olá, eu sou o professor Dr. Geraldo Peçanha de Almeida. Nossa conversa de hoje é: meu filho não aprende como outras crianças. E agora? O que fazer? Muitas vezes, as professoras e os professores dos anos iniciais se deparam com uma questão muito séria e que requer algum cuidado da nossa parte. Os pais procuram a escola fazendo comparativos entre o filho deles e outra criança. Isso é muito comum tanto na educação infantil quanto nas séries iniciais. Nas séries finais e no ensino médio também ocorre, porém a maior frequência, de fato, é na educação infantil e nos anos iniciais. A primeira atitude de comparação desses pais ocorre no processo de alfabetização. Os pais, ao observarem, por exemplo, que uma outra criança já está alfabetizada, lendo e escrevendo e fazendo operações bem mais elaboradas que o próprio filho ou que o filho deles, vão até a escola dizendo: professor, professora, eu queria saber por que o filho de fulano ou por que o aluno tal já está sabendo tudo e o meu filho ainda está muito atrasado, não está sabendo nada. É lógico que os educadores podem explicar aos pais. No entanto, aqui eu preciso deixar um conjunto de observações nesse sentido, porque é um sofrimento para os pais, é uma ansiedade que os pais desenvolvem que acaba repassando aos filhos e é uma coisa completamente descabida e desnecessária. Cada criança tem um processo e um tempo específico de aprendizagem. Cada criança desenvolve a aprendizagem, seja da grafia, da escrita, da leitura, num tempo, seja das operações matemáticas em outro tempo, mas cada uma é no seu tempo. É claro que na escola, num processo de coletividade, nós tentamos aproximar todas as crianças, mas o primeiro problema que os pais precisam levar em consideração é o registro de nascimento que você tem aí em casa. Então, pai e mãe que estão me assistindo, numa sala de alfabetização, por exemplo, com 6 anos de idade, você tem alunos nascidos em fevereiro e você tem alunos nascidos em dezembro. De fevereiro a dezembro, nós temos basicamente 10 meses de diferença. Esses mesmos alunos estão na mesma sala de aula, é de direito, eles têm garantia de frequentar a mesma sala de aula. Mas eu sempre faço uma comparação. Se eu não soubesse nenhuma palavra de um idioma X, vou pegar assim alemão, não sei nenhuma palavra de alemão. Se eu fosse fazer um intercâmbio na Alemanha e ficasse 10 meses na Alemanha estudando e convivendo, eu aprenderia alguma coisa em 10 meses? Muita coisa. Provavelmente voltaria falando em alemão. Portanto, o que eu quero que os pais entendam é: o contexto social determina a minha aprendizagem. A criança que nasceu em fevereiro ou janeiro, ela tem 10 meses de convivência na sociedade a mais que o menino que nasceu em dezembro, mas estão na mesma sala. Então, pai e mãe, quando forem comparar na escola o desenvolvimento intelectual do teu filho com o desenvolvimento intelectual de outra criança, primeiro busque saber em que mês elas nasceram, porque você vai perceber que a diferença de contexto social, que a idade no início da escolarização faz grande diferença. Esse é o primeiro detalhe. O segundo é que o Vygotsky, que é um teórico de aprendizagem, ele diz: toda aprendizagem é coletiva, pertence a um contexto social. Por isso ele desenvolveu um conteúdo chamado Zona de Desenvolvimento Proximal. O que quer dizer isso? Eu tenho um conhecimento que é real, ele é meu. Fora de mim, no meu amigo, na professora, no livro, dentro do meu contexto social, tem um outro conhecimento que ele chamou de conhecimento potencial. E entre eu e o meu amigo, entre eu, o professor, eu e o livro, todo esse conhecimento real meu, potencial do outro, faz com que exista uma ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. É essa zona de desenvolvimento proximal que faz com que eu absorva ainda mais conteúdos, ainda mais conhecimento, ainda mais informações. Então, socialmente, nós somos muito mais fortes para o aprendizado do que individualmente.
Isso significa que muitas vezes os pais avaliam o potencial que a criança apresenta sem considerar o contexto. E o que eu quero dizer? Se você, papai, nunca lê um livro, se o teu filho nunca te vê lendo uma revista, nunca vê você com um jornal na mão, se na tua casa não conversam sobre leituras, se não tem pessoas letradas que consomem produtos, se você não estimula o teu filho, ele não tem aula de pintura, não tem aula de música, não ouve música e não tem envolvimento com a letra, acho bem complicado você ir lá na escola e dizer: meu filho não está lendo e escrevendo e o filho de fulano está. Porque a pergunta que eu faço é: você sabe o que o filho de fulano tem no contexto social dele que o seu não tem e por isso está dando diferença? Essa é uma observação importante. Ninguém aprende a ler e gostar de ler e consumir produtos de leitura e chegar rapidamente na leitura por um processo mágico. É um contexto social, uma ZDP, que determina que o conhecimento real da criança seja acrescido e, portanto, avalie isso também. Terceira observação que não é possível esquecer é: quando o teu filho não demonstra o potencial que você gostaria em comparação com outro amigo de sala, observe o método e o material usado pela escola. São duas coisas muito importantes. Tem escola que tem materiais mais leves, mais soltos, mais dinâmicos e às vezes não tão estruturados, ou seja, a criança constrói os materiais que ela vai usar. Tem escola que tem tudo apostilado, tudo no livro didático, tudo muito estruturado. É o material que a criança vai usar. Onde é que está o problema? Não são nos métodos, não são nos materiais, é no potencial da criança. Tem criança que se adapta melhor neste processo, nesse método, e tem criança que se adapta melhor neste processo e nesse método. Aí vale a pena o pai ficar atento. Se o teu filho é uma criança que gosta de materiais estruturados, ele desenvolve melhor com materiais estruturados e ele está numa escola muito mais solta, muito mais livre e os materiais são produzidos pela criança, pode ser que você tenha que fazer mudança de escola ao longo da escolarização dele. Essa observação é importante porque eu sei que em muitos casos os pais não têm opções nem de escola e nem de método, por conta da condição social, da condição financeira, a proximidade da escola, de tudo isso eu tenho conhecimento. Mas eu estou falando aqui para aqueles pais que possuem uma segunda, uma terceira ou uma quarta opções e poderiam adaptar muito melhor o método e o material ao potencial da criança. E não fazem porque não sabem que isso é importante. Então, preste atenção nisso. E a minha quarta orientação nesse sentido de a minha criança, o meu filho não consegue desenvolver esse potencial igual ou parecido com o potencial do amigo dele ou do colega de sala, onde é que eu tenho que buscar recursos para que isso possa melhorar? Aí eu já falei então sobre a questão do potencial da criança, já falei sobre o contexto social que a criança está inserida, já falei do método e do material, e aí entra a figura do professor, a figura do educador. Às vezes, a professora ou o professor tem uma performance, uma didática, e essa didática não é muito bem absorvida pela criança. Aí vale a pena sentar e conversar com a professora. Um exemplo, muitas vezes o professor explica assim como eu estou falando aqui, mas sem nenhum desenho atrás, sem nenhuma ilustração, sem nenhum esquema. E a criança precisa ver no concreto aquilo que está sendo dito. Se você percebe que isso pode ajudar mais a criança e que o professor não tem essa prática pedagógica de manipular materiais, de ter o material concreto ali, converse com o professor, converse com a professora, troque informações, porque o teu filho, no processo de adaptação, nos primeiros anos de escola, ele precisa ser compreendido. Cada um de nós temos um viés onde a gente transita melhor, e depois que a gente descobre esse caminho por onde a gente transita melhor, no mundo do conhecimento, as coisas caminham de maneira extraordinária, porque o mundo do conhecimento é extraordinário. E por último, nós temos que lembrar: não compare o seu filho com o potencial de nenhuma outra criança. Ele é único e, portanto, precisa ser respeitado e compreendido na condição dele. Se você fizer tudo isso que nós falamos aqui e o teu filho apresentar melhoras significativas, esse é o potencial dele.
Esta é a capacidade dele. Eu sempre auxilio os pais na seguinte compreensão. Se eu pegar um copinho desses de tomar licor, se eu pegar um copinho deste maior, tipo americano, e pegar um copo deste bem grandão, tipo copo de suco, eu coloco 3 copos aqui na minha frente, 3 copos de 3 tamanhos diferentes. Se eu encher o primeiro copinho de dose até o máximo do potencial, se eu encher o copo americano até o máximo do potencial e encher o copo de suco até o máximo do potencial e perguntar para vocês, qual copo está mais cheio? Todos. Todos estão no máximo do seu potencial. Esse é o objetivo da escola. Levar o aluno, copinho ou copo médio ou copo grande, ao máximo do potencial dele. Esse é legitimado dentro da escola, esse é o papel da escola, fazer com que o melhor do seu filho venha à tona. Mas comparar não é papel da escola. Portanto, a escola jamais poderia perguntar ou jamais poderia trabalhar. Só vou trabalhar com o copo que retém mais líquido. Não, a escola trabalha com todos os copos, buscando que ele chegue ao máximo do potencial. Se for feito tudo isso e o teu filho não tiver essa condição de melhoria, vale a pena então você buscar ajuda de neurologista, buscar ajuda de psicólogos, de terapeutas, de psicopedagogos, de pedagogos, para compreender se o teu filho tem alguma limitação no processo de aprendizagem, se o teu filho tem alguma necessidade especial para desenvolver o processo de aprendizagem, se ele apresenta algum transtorno ou algum distúrbio que impede a aprendizagem e, portanto, daí ele vai receber auxílio. Isto não é a regra, é a exceção e deve também ser cuidado. Então, crianças que apresentam dificuldades no processo de aprendizagem associada à causa orgânica, que são esses casos que eu acabei de mencionar, merece todo o cuidado e toda a atenção. E é óbvio, como eu sempre digo, não se esqueçam, pais, mães e educadores, educar é um processo de persistir com delicadeza.